Abra as vossas Bíblias comigo em Hebreus 4:12. Abra com alegria, Hebreus 4:12. Aleluia. Porque a palavra, eu gostaria que virasse para mim, João Pedro. O pessoal está querendo ver aqui. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante de qualquer espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles com quem temos de tratar. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Senhor, aqui está a sua palavra. Ninguém prega ela se não for pelo seu Espírito. E nesta manhã eu te devolvo a glória que pertence a ti. Eu me humilho debaixo das tuas mãos poderosas. Ensina o teu povo, Senhor, a tua palavra. Ensina a nós, para que possamos andar sem desviar de ti, possamos andar nela com retidão, Senhor. Eu te glorifico, como a tua presença é forte aqui. Obrigado, Senhor. Nós não merecemos, Senhor, o poder da sua presença aqui, porque somos tão falhos, somos tão pequenos diante de ti, mas o Senhor é um Deus que dá uma importância grande a cada um de nós, porque a sua natureza é amorosa, a sua natureza é poderosa para perdoar e curar, Senhor. Obrigado, Jesus. Que cada palavra que sair dos meus lábios seja ungido pelo Senhor, Pai. Para aqueles que ouçam, tenha graça no ouvir a sua palavra. É o Senhor que faz, Pai. Sou apenas um instrumento direcionado por ti. Te adoro, te magnifico agora. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Aleluia. A palavra do Deus Todo-Poderoso. Na presença dos anjos, a ti cantarei louvor. Abra comigo o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. João, capítulo 8, 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade que é a palavra, que é Jesus, vos libertará. João capítulo 8, versículo 51. Em verdade eu vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Diga aleluia. Abra comigo
Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, vos será feito. Diga aleluia. Diga aleluia. A palavra do Senhor diz, voltando para Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus, diga comigo, é viva e eficaz, ela é mais penetrante espiritualmente, como uma espada de dois gumes, ela espiritualmente penetra até a divisão da alma das pessoas, do espírito, aí depois carnalmente, das juntas e medulas, aqui fala o físico, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não existe nenhuma criatura encoberta, escondida diante de Deus, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Diga aleluia. Diga para alguém que está ao seu lado, diga assim, a palavra de Deus é a mais importante de todas. Já vi pessoas ser curadas na hora, quando li a palavra de Deus. Vimos pessoas ser libertas, quando abria o versículo da palavra de Deus. A palavra é o próprio Jesus se manifestando a nós. É por isso que quando você lê a palavra, você tem dificuldades. Todos nós, se não concentrarmos na palavra, de meditar dia e noite nela, ficamos vago a mente. Você começa a ler a palavra e aparecem coisas que você nunca pensou que ia acontecer. Começa a ler a palavra, sua mente vai lá na conta de segunda-feira. Você começa a ler a palavra de Deus, que é a própria boca de Deus, e o próprio Jesus se manifestando a nós, você tem dificuldade de ler, se não for pelo Espírito. É por isso que eu aconselho todas as pessoas, quando entrarem para ler a palavra de Deus, Espírito Santo me ajuda a ler a palavra de Deus. Porque se você não pedir a ajuda do Espírito Santo, você não vai entender nenhum versículo da palavra de Deus. De tão importante que é esta palavra. Abra comigo João capítulo 17, olha o que diz. No versículo 14, João 17, 14. Eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Aí ele fala no versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo 18: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade, que é a palavra. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles, eu e você, pela sua palavra, hão de crer em mim, eu e você, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti, e que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Aqui está a divindade. Como nós somos um, e neles, e eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidades, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste,
porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que tens me amado esteja neles, e eu neles esteja. Diga aleluia. Versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que nos traz a santificação no Senhor é sérios fatores, vários fatores, mas a primeira de todas e principais de todas é a palavra de Deus. A palavra de Deus te traz o temor, o princípio da sabedoria, da ciência, é temer a Deus. Como é que eu vou temer a Deus sem conhecer a sua palavra? O mundo não teme a Deus porque o mundo não conhece a Deus, mas nós conhecemos a Deus pela sua palavra. Diga, nós cremos nele pela sua palavra. Voltando para o texto em João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras em vós, você pode pedir o que for que será feito. Diga fé, diga glória. Abra comigo o Salmo 119. Quando eu comecei o ministério, Deus só operava sinais e maravilhas, só pregava os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e Atos dos Apóstolos, 4 evangelhos e Atos dos Apóstolos, e Deus operava tremendos sinais, só curas, só libertação, mas as pessoas não alicerçavam na igreja, era um rodízio de pessoas, vinham curados, libertos e iam embora, se encontrava na rua, fui curado, mas não via na igreja testemunhar, recebiam a bênção, mas a igreja não tinha crescimento. Senhor, o que está acontecendo? Ele falou assim: as pessoas não vão alicerçar por causa das curas, porque a maioria são ingratas, elas vão alicerçar na minha palavra, é a minha palavra que segura os crentes na igreja. As palmas para ele. É a minha palavra. Salmo 19:9 fala assim: como purificará o jovem o seu caminho? Salmo 119, versículo 9: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Versículo 10: de todo o meu coração te busquei, Davi falando, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Versículo 11: qual o segredo da santificação dele? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Escondi esta palavra dentro de mim, escondi esta palavra dentro do meu ser, para eu não pecar contra o Senhor. Diga para quem está ao teu lado assim: a palavra de Deus é que santifica, a palavra de Deus que traz a prosperidade. Abra comigo o Salmo 1. Porque grande é o Senhor, maravilha fazes tu, não há outro além de ti. Porque grande é o Senhor, maravilha fazes tu. Bem-aventurado é o homem, o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2: antes, ele vai ter o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Diga sempre. Quando você tem a palavra de Deus dentro de você, você medita dia e noite nela. A palavra de Deus não sai de você, ela está dentro. Há muitos crentes que, afastados dos caminhos do Senhor, estão desviados, entre aspas, mas quando ele passa na porta de uma igreja, ele lembra da palavra. Qualquer pessoa pode dizer assim: afastei do Senhor, mas quando ele lembra a palavra de Deus, ele
há um temor lá dentro. Uma vez conhecendo o Senhor pela sua palavra, diga para o irmão: nunca mais seremos os mesmos. Sempre o Espírito Santo nos incomodará, sempre falará dentro de nós: volta para o caminho. Sempre falará dentro de nós: não há como viver sem a palavra de Deus, não há como viver sem a manifestação da glória de Deus em nós. Diga aleluia. As palmas para o Senhor nesta manhã. Aleluia. Porque a palavra de Deus, Hebreus 4:12, ela é viva. Se é viva, então não tem cansaço, não tem morte, ela se manifesta, ela está ativa. Pode falar com você, como pode falar com todos ao mesmo tempo, como pode falar comigo e falar com todos ao mesmo tempo, ou falar só com uma pessoa aqui. Mas a palavra de Deus não volta vazia, ela prospera para onde for enviada. Porque a palavra de Deus é viva, diga em voz alta: é viva. Você pode pregar 1 milhão de sermão dentro do mesmo versículo, que Deus falará diferente. A palavra de Deus é viva, e não é só viva, ela produz, ela é eficaz, ela dá o fruto desejado. É como a semente que é lançada sobre o solo, muitas pegam e muitas não pegam. Aquele que abre o coração enxerta, aquela que abre o coração recebe, aquela que abre o coração entra na terra e produz, mas aquela que não quer, Deus não arromba coração. Preste bem atenção, vou dizer a você: o Senhor nunca arrombará o coração de ninguém aqui. Diga para o irmão assim: o Espírito Santo é gentil. Fale em voz alta. O Espírito Santo é educado. Ele só entra quando é convidado. Abra João capítulo 15, versículo 3. Eu vou voltar aqui ainda. Olha que diz João 15, 3. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Limpos. Só podemos ficar limpos pela palavra de Deus. Versículo 4. Em primeiro lugar, eu vou estar em vocês. O que diz a primeira coisa? O que diz aqui no versículo 4? Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vocês, se não estiverdes em mim. Em primeiro lugar, você que tem que se aproximar do Senhor, se humilhar para Ele. Preste bem atenção que eu vou dizer a você. É você que tem que estar nele primeiro. Eu estava observando na Bíblia Sagrada, pode ter alguma parte diferente do que eu vou te falar aqui, mas a única passagem que Jesus foi até alguém foi o endemoniado gadareno. Ele chegou em Gadá, mesmo assim, quando ele chegou em Gadá, o endemoniado veio até ele. Ele foi na cidade, sabia que aquele homem precisava da libertação, chegou até ele, mas ele veio a Jesus. Nas outras passagens bíblicas de curas, de libertação, as pessoas vinham até Jesus para receber a cura. Jesus não ia a elas, elas iam a Ele, e todas que iam para Ele eram curadas. Abra Lucas 6, 18 e 19, abra aí, Lucas capítulo 6, versículo 19, 18 e 19, eu quero ler aqui na tela, tá? Vai lá. Os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. Versículo 19, coloca mais retorno aqui na caixa, essa caixa aqui. Toda a multidão procurava tocar-lhe em Jesus, ia até a ele, porque saía de Jesus, dele, a virtude que curava todos. As pessoas iam a ele. Por que iam a ele? Por causa da palavra. A palavra de Deus que ele falava era espírito de vida.
Quando ele pregava, a Bíblia fala que ele pregava diferente dos fariseus, porque os fariseus pregavam o que não viviam, e Jesus pregava o que vivia. Aí está a diferença da unção, do que pregarmos o que vivemos, do que não vivemos o que não pregamos. Aí está diferente de quem prega sem viver o que prega, não tem a unção. A unção só vem quando pregamos o que vivemos. E quando alicerçamos a nossa vida aqui dentro, o Senhor nos fortalece. Diga para quem está ao teu lado: o Senhor te fortalece. Voltando para o texto, João 15. Versículo 5: eu sou a videira e vocês são as varas. Quem está em mim e eu nele, olha a condição, está nele primeiro para depois ele está em nós, este vai dar muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Versículo 6: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, secará, colhe, lança do fogo e arde. Versículo 7: se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, vos será feito. Diga aleluia. Lê João 15:10: se guardar os meus mandamentos, que é a palavra, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor, pela palavra. Tenho dito isso para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Amém? Completa, pela palavra. E o meu mandamento é este, a minha palavra é esta: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Só Jesus fez isso. Vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Até aí, diga graças a Deus. Voltando para João 17, para encerrar. Jesus está dizendo: eu dei a tua palavra e o mundo odiou. Deixa eu falar. Anos atrás eu marquei uma cruzada aqui em Teoflotone, na praça pública. Chegando próximo da campanha, mandaram me avisar que eu não podia fazer mais a campanha, que a praça não estava liberada para nós pregarmos, e era verdade. Já tinha preparado o som, tinha feito a equipe toda em jejum e oração, para nós fazermos um trabalho ali na praça. Aí eu, que eu sou muito linguarudo, fui na rádio e falei, meti o pau na prefeita na época. Não tenho rabo preso com ninguém, então eu tenho que falar. Falei: por que a senhora está me perseguindo? Por pregar a verdade, a palavra de Deus para a cidade que precisa? Com 2 minutos o telefone tocou, a secretária da prefeita para falar comigo. Está liberado já, pastor. Que maravilha, foi tão rápido assim. Nós somos perseguidos pela palavra de Deus, queridos. Mas pastor, não fiz nada para ninguém, não preciso nem falar, só de olhar já tem ódio de você, pela palavra de Deus. E essas resistências sempre vai existir. O pastor, aquele pastor da Alemanha que morreu agora, o Bonker, Reinhard Bonker, morreu agora, ano passado. O Senhor recolheu ele. Ele ia fazer uma campanha na África, da onde ele sempre pregava na África toda praticamente. Ele ganhou quase toda a África ali para o Senhor, e milhares de pessoas. As campanhas dele eram 1 milhão, 2 milhões, até 4 milhões de pessoas em 4, 5 dias ele ganhava para Jesus ali, multidões. Aí ele marcou uma cruzada num dos países, uma das cidades da África,
e ele foi proibido de entrar na cidade. Chegou lá não sei se era rei, o que era lá, chegou lá, você é a pessoa não grata, você não vai ser bem recebido aqui, e foi ordem do presidente ali, da onde ele ia pregar, do presidente ou do rei, não sei, da cidade, do estado que ele ia pregar, não deixaram ele pregar na África. Aí ele lembrou aquela palavra que Jesus falou assim: sacode as sandálias do pé e sai daquele lugar. E ele falou que foi considerado uma pessoa não grata, né? Que fala não grata, a pessoa que é rejeitado na cidade. Aí ele voltou meio triste, angustiado para casa. Quando chegou em casa, o Espírito Santo falou com ele assim: se rejeitaram a mim, quanto mais a vós. A palavra de Deus é odiada pelas pessoas ímpias. A palavra de Deus é rejeitada pelas pessoas que têm o coração endurecidos para Deus. Mas a Bíblia fala que Deus tem um martelo que quando Ele bate lá, não fica pedra sobre pedras. As palmas para Ele. É o martelo que esmiuça. É a palavra que vai bater até entrar. Aleluia! Dê as palmas para Ele. Dê-lhes a tua palavra, Jesus dizendo, e o mundo odiou. Por isso que as pessoas têm ódio de nós, irmão. Por isso tem gente que dá murro na mesa para nós quando fala do Evangelho. Teve um tempo atrás um fazendeiro que deu tiro no pastor em Teoflotone aqui, da Assembleia de Deus. O pastor teve que correr, até eu corri muito. Eu não sou atleta, mas virava. O pastor correu junto com toda a sua igreja, saiu de lá, o cara ia matar. Sabe o que aconteceu com ele? Com a própria arma dele, o ladrão entrou na casa dele depois de alguns meses e matou ele com um tiro na cabeça. Ninguém briga com crente, irmão. O mundo está zombando de nós, dando tapa na nossa cara, mas o acerto de conta é com Deus. É a palavra de Deus, ninguém fere, ninguém brinca, Deus trata. Não brinque com essa palavra. Nem reinos, nem governo, nem autoridade brinca com essa palavra, porque vai para a sepultura antes do tempo. Vai para a sepultura antes do tempo. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas não vão passar na cima da minha palavra. Deixa o Brasil atrever a fazer aborto, você vê o que vai acontecer com o Brasil, com as autoridades que fizerem e aceitarem esse abuso. A Argentina brincou de ter 2 ou 3 terremotos de lá para cá já. Ninguém brinca. O aborto fere a palavra de Deus. Não matarás. Está escrito. E quanto mais matará inocente. Deixa eu falar um negócio agora para sair para um bocado de lugar. Mulheres que abortam, pela psicologia, ela tem de 20 a 30 problemas gravíssimos, e um delas é a depressão. A pessoa que mata o inocente nunca vai ter descanso na sua mente. Pode pedir perdão 1 milhão para Deus, mas nunca vai sair da mente o que fez. Olha para o irmão e diga assim: então tome cuidado. Ah, pastor, porque eu engravidei sem meu pai e minha mãe saber. Deixa teu pai e tua mãe saber, mas deixa nascer. Não mata inocente, porque é preço de sangue, e Deus vai requerer de nossas mãos, da mão daquele que faz isso. E outra coisa, de quem faz, de quem manda. Eu sou macho, aí a mulher vai abortar. Esse aí que paga preço também, viu? Não é o que mata, mas é o que manda. É mandante. O mandante é pior do que quem faz. Deu ordem? Aleluia. Está chegando lá a mensagem? Está. Eu dei a tua palavra, o mundo odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Ele está falando assim para os discípulos: vai ser odiado porque eles não pertencem ao sistema aí fora, eles pertencem a Deus. Jesus fala: eu também sou odiado porque eu pertenço a Deus, sou o próprio Deus, e vocês também serão odiados. Eu não peço que tire vocês do mundo, mas que livre vocês do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
Diga até aí. Para encerrar, a palavra de Deus é viva e eficaz, diz, produz fruto, e é muito penetrante, é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus, ela alimenta o nosso espírito, a nossa alma, ela enche. Como o corpo físico precisa do alimento físico diário, diga aleluia. Quantos aqui precisam de alimentar para sobreviver? Se não levantar a mão, vou falar que isso é pré-histórico. Levanta a mão. Tem que comer o arroz, feijão, a carne para se alimentar. Ou, sou vegetariano, mas come folha pelo menos. Igual o coelho, mas come. Diga aleluia. Agora fica sem comer nada para tu ver o que vai acontecer. Fica desnutrido. Daqui a pouco está no médico doente. Aí vai ter que tomar soro na veia. Se não tomar soro, morre. Aleluia. Assim a palavra de Deus, se você não tiver ela dentro da sua alma e espírito, você morre espiritualmente. E a pior morte que tem é a do inferno, porque morrer sem a palavra de Deus, sem Jesus, é caminho do inferno, é caminho sem volta. Diga, precisamos dos dois, o alimento físico e espiritual. Manda a mão para o céu. Quantos gostam de uma feijoada? Não, eu sou vegetariano. Quantos gostam de folha de alface? Aí fica sem comer para tu ver. Tempo atrás fazer uma consagração 3 dias do suco, mas não podia ser qualquer suco. De limão me matava, não podia. Aí o suco de pêssego. E o primeiro dia foi uma maravilha. Fiquei sem arroz, sem feijão, sem carne, sem ovo, sem nada. Só no suco. Quando chegou o segundo dia, o terceiro dia, eu estava fraco. O suco não estava me enchendo, estava fraco. Diga, a palavra de Deus é o único alimento que supre o espiritual em tudo. Ele é o arroz, o feijão, a batata frita, aleluia. É a carne, é o hambúrguer, é tudo. A palavra de Deus é o que preenche o nosso vazio, queridos. Por isso tem muita gente tirando a própria vida, até crente tirando a vida, porque está faltando a palavra nele. Porque o homem cheio da palavra, ele pensa 1000 vezes de fazer uma besteira. Diga, precisamos da palavra. Ela opera entre a alma e o espírito, entre juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não existe ninguém escondido diante de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem temos de tratar. Diga aleluia. Levante as mãos para o céu e coloque de pé comigo.